das trevas, do medo que havia em nós. Caríssimos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco e com toda a vossa família. Terceiro domingo da Páscoa. Neste tempo pascal, nós somos convidados a refletirmos sobre os sinais do Senhor que aparecem em nosso meio. Se durante toda a Quaresma renovamos ou nos preparamos para celebrar a Semana Santa e reviver esse batismo que nos marcou, na Semana Santa vivemos os mistérios do Cristo. Durante todo o tempo pascal, os 7 domingos, incluindo o 8º, que é o domingo de Pentecostes, nós somos chamados a nos aprofundarmos neste mistério da vida nova que Ele nos concedeu. Em fazermos um processo de ressonância, né? Ou seja, deixarmos que a palavra do Mestre ressoe em nós e em nossos corações. Deixar que a palavra do Senhor fale nas nossas vidas, resplandeça em nós. A liturgia desse terceiro domingo iniciaremos pelo Evangelho. O Evangelho é tirado do evangelista Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Os versículos anteriores narram os discípulos de Emaús que encontram o Senhor, que contemplam este Senhor, que vem à sua presença e reconhecem a partir do pão e voltam. Então o Evangelho começa a partir do momento que eles estão dando este testemunho, a partir do momento que eles estão afirmando, dizendo o que Jesus ensinou e mostrou a eles. A comunidade dos discípulos não era uma comunidade que estava ignorante aos fatos. O Cristo aparece às mulheres e manda avisar que ele ressuscitou, ou os anjos aparecem, estes primeiros discípulos aparecem, o corpo dele não está mais no túmulo, mas Lucas reforça um coração duro, um coração incrédulo, um coração que não consegue perceber o sinal de Deus que lhes fala. Coração que não percebe os sinais de Deus que vêm ao seu encontro. Jesus aparece e eles acham que é um fantasma. Ou seja, os 2 discípulos acabaram de testemunhar que viram o Senhor, mas mesmo assim têm medo e acham que é um fantasma. Mas o Jesus em Lucas, ele é muito claro. Como fantasma? Eu não sou um fantasma. Eu estou aqui, eu estou falando com vocês, eu estou dizendo, sou de carne e osso, me dá um pedaço de peixe que eu vou comer, que eu vou mostrar para vocês quem realmente eu sou, que eu preciso romper em vocês essa incredulidade que não os permite que possam confiar na ação de Deus e na sua presença transformadora. Ou seja, que não consigam compreender a grandiosidade do amor de Deus, a grandiosidade desse Deus que trouxe à vida o Cristo e que faz o convite para que vocês sejam os anunciadores dessa verdade, os anunciadores dessa boa nova. Por isso que Jesus, para Lucas, vai fazer o quê? Isso está no verso 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ou seja, iluminou. Lucas ainda não vai dizer dessa iluminação, porque essa iluminação virá posteriormente em Pentecostes. Mas abrir a cabeça seria
permitir que essas palavras se aclarem, que essas palavras ganhem vida, que essas palavras realmente sejam palavras de vida e de esperança, palavras que ressoem no coração dos discípulos. Eles não têm o Novo Testamento, nos lembremos disso, eles só têm o Antigo Testamento. Então, baseado nos profetas, nas leis, nos salmos, Jesus revive no coração deles tudo aquilo que é a verdade a seu respeito. Como os cristãos no primeiro tempo vão entender e vão testemunhar esse Jesus. Porque realmente eles vão ter que ser as testemunhas. Finaliza o evangelho dizendo isso. Vós sereis minhas testemunhas. Eu já vos disse isso enquanto estava convosco. É aí que nós damos o passo para a primeira leitura. A primeira leitura é exatamente depois da cura daquele homem coxo que estava à porta do templo e que as pessoas estão exaltadas. Pedro vai ser muito claro e direto. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos vossos antepassados. Então não é um Deus qualquer, isso está em Atos 3, 13 e 19. Não é o Deus de lá ou de cá, não é um outro Deus, é o Deus de vocês. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus verdadeiro. Foi este Deus que glorificou o Cristo. Foi esse Deus que deu a vida nova a esse Jesus que vós traístes, que vós condenastes, que os vossos superiores entregaram à morte, mas na ignorância. Por isso é preciso que entendam, é preciso que compreendam. Os discípulos vão exatamente naquilo que é a raiz da fé judaica para mostrar àqueles primeiros anunciadores, aqueles primeiros que vão ouvir a boa nova, que o projeto de Cristo não é um projeto que se difere, mas é um projeto de continuidade, porque esse Deus que falou aos nossos pais é o mesmo Deus que fala a cada um de nós hoje. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos dessa promessa, e é nessa promessa que a vida plena acontece. Mas para isso é preciso converter-se. Por isso que Pedro vai insistir nisso. Reconheçam primeiramente o erro que vocês cometeram. Mesmo que seja na ignorância, saibam reconhecer esse erro e saibam dar um novo passo. Isso é conversão. Conversão parte do princípio de reconhecer o que não estava certo e mudar, ir numa outra direção, ir num outro caminho, ir numa outra perspectiva. Dar um outro passo. Arrependei-vos daquilo que vocês fizeram e deem um outro passo. Consigam compreender essa palavra de Deus não como uma palavra vazia e perdida numa tradição, mas uma palavra viva, presente, um Deus que fala a cada um de nós, que fala diretamente. E na segunda leitura, tirada da primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 5, o próprio João vai testemunhar isso. Se vós estáis no pecado, se cometeis algum pecado, Cristo fez o processo de expiar esses nossos pecados. E o pecado que João está falando aqui é o pecado da não confiança em Deus, da não credulidade na sua ação. Por isso que Jesus vai dizer para os apóstolos no Evangelho e Pedro vai dizer para os judeus que ali estavam na primeira leitura. É preciso que se convertam, abandonem essa ideia de fantasma, de ausência de crença e abram as suas vidas e os seus corações para o Senhor. E como se abre as nossas vidas ao Senhor? Primeiro, meu irmão, minha irmã, a partir da palavra. É a palavra que ilumina a nossa incredulidade.
É a palavra que joga luz para aquilo que nos faz homens e mulheres sem fé, para nos tornarmos homens e mulheres que creem. Abrindo o coração à palavra de Deus, abrindo a vida para acolher essa palavra, ela ganha vida nas nossas vidas e nos transforma. Por isso que João vai dizer, guardeis os mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos não só conhece a Deus, mas aquele que guarda os mandamentos é aquele que mergulha na profundidade desse Deus. Não adianta eu conhecer Deus por aqui. Eu preciso deixar que a palavra de Deus que entra pela minha inteligência preencha a minha vida como um todo. Deus precisa ocupar todos os espaços da nossa existência. A palavra de Deus, o Espírito de Deus precisa iluminar toda a nossa vida. E iluminando toda a nossa vida, precisa nos impulsionar para sermos as testemunhas de Cristo, para sermos a luz de Cristo que ilumina as trevas. Para isso, sempre peça ao Senhor, me conceda a graça de cada vez mais crer e confiar em Ti, que a Sua palavra ilumine o meu coração e a minha vida, que o Cristo ressuscitado, testemunha da vida verdadeira que o Senhor nos trouxe, faça de cada um de nós testemunhas do seu Evangelho, da sua boa nova, de todas essas verdades, em todos os lugares onde formos. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te ilumine e te dê coragem para vencer a cada dia a incredulidade e a cada dia dar passos cada vez mais firmes na direção do Senhor. Fique com Deus. Deus te abençoe e te ilumine sempre.